Todo mundo sabe que em algumas obras o autor perde a mão com o personagem e deixa o personagem dele tão apelão que nem o próprio autor consegue derrotar, sabe como tirar aquele personagem da história. Eu acho que o caso mais famoso de todos é o Uchiha Madara, que o próprio Kishimoto, o criador de Naruto, admitiu que não sabia mais o que fazer com ele. Mas tem alguns personagens que eu não vejo muita gente comentando, tipo o Síndrome de Incríveis, que foi derrotado de uma forma bem forçada, ou até o Satoru Gojo, que também tá nessa lista. Mas vem comigo nesse vídeo, porque tem personagens que estão aqui que vão te deixar chocado demais, tipo, mano, como é que eu não percebi isso naquela época? Vem comigo. Opa, o meu nome é Gabriel Rodrigues e seja bem-vindo ao Nerd Home. Flash. Com a velocidade que o Flash tem, o pessoal não tem muita noção de como funciona a velocidade no geral, né? No mundo hipotético, porque na verdade o Flash consegue correr muitas vezes mais rápido que a velocidade da luz. A gente tem feitos do próprio Flash que ele passa de trilhões de vezes a velocidade da luz. Mas vamos pegar o Flash base, que passa ali a velocidade da luz e tudo mais. O Flash base, cara, se ele pega pra lutar, por exemplo, contra o Mr. Freeze da vida, que usa só uma arma de gelo, o pessoal fala não, que ele usa aquela arma de gelo, usa aquela névoa, por isso que ele consegue usar aquela névoa de gelo que sai da arma, né, pra fazer o Flash desacelerar, nossa, que ele é profissional usando aquilo lá, e por isso que ele consegue bater de frente com o Flash. Só que na verdade não, se o Flash quisesse, quando o cara pegar a arma, cogitar em atirar, em fazer qualquer coisa, soltar gás, fazer qualquer tipo de coisa, o Flash ia pegar, ia ver o cara parado assim, ó, durante umas 10 horas, enquanto o Flash faz o que ele quer. A gente tem um exemplo que aconteceu na série do Flash, por exemplo, que quando explode aquela bomba, ele fica não sei quanto tempo lá correndo, conversando com as pessoas e tudo mais, enquanto a bomba está explodindo. E a velocidade de uma bomba explodindo é muito mais rápida que a velocidade da arma do Mr. Freeze. Então, pelo amor de Deus, a gente tem o exemplo que aconteceu no filme da Liga da Justiça também, que o Flash vai lá e toma um tiro aqui na barriga, enquanto ele tá correndo quase na velocidade da luz. Então, tipo assim, pô, pro Flash aquele tiro ia estar em câmera lentaça, quase parando, entendeu? Então não faz sentido. Alguns outros vilões que o Flash luta contra, como o Gorilla Grodd também, pô, é um macaco, um gorila gigante inteligente. O que ele vai fazer contra o Flash, cara? Pelo amor de Deus. E esse exemplo acontece com o Flash direto nas HQs também. Ele perde pros personagens que não faz sentido nenhum. Síndrome. O Síndrome, eu falei no começo desse vídeo, ele foi derrotado pelo próprio robô dele, pra quem não lembra, lá no final do filme, ele tá tentando fazer ele mesmo parecer um herói e acabar com todos os outros para que ele seja o único herói que sobrou. Então ele cria aqueles robôs lá que sabem todas as fraquezas dos heróis e que eles caçam heróis. Então, pô, ele te identifica como herói, já era, ele vai atrás de ti. Só que o Síndrome, ele controlava os robôs por um aparelhozinho que ele tinha aqui no braço. Só que aí, quando o Síndrome, gênio, perde aquele coisinha lá que ele tem no braço, eu não lembro quem é que tira dele, né? Mas acaba caindo o dispositivo que ele tem no braço, o robô identifica ele como herói. Mesmo que ele seja um herói fake, né? Mas o robô identifica ele como herói e começa a atacar ele. E é assim que o Síndrome perde. Só que, cara, um gênio vilanesco lá e tudo mais, que, pô, toda a vida dele é em volta daquele negócio de criar os robôs, ir atrás dos heróis, virar um herói, ele não cogitou em nenhum momento que, pô, ele queria virar um herói. Ele não cogitou em nenhum momento que talvez o robô ia identificar ele como um herói. Tá bom, ia identificar como herói, beleza. Só que aí, pô, ele tinha o dispositivo, então ele conseguia controlar tranquilo. Mas, poxa, tu não pensou que em algum momento, talvez, sei lá, acabou a pilha do meu negocinho aqui, agora eu morro pro robô? Não, né, cara? Então, tipo, eu acho que o Síndrome podia ter pensado nisso. Ele até tem alguns sistemas lá de autodestruição, se eu não me engano, dos robôs e tal. Mas mesmo assim, ele tinha que pensar em ele estar sem a tecnologia, sem o amparo daquela tecnologia para ajudar ele. Pô, e olha só, na verdade esse vídeo que eu tô fazendo agora é basicamente a continuação do último vídeo que eu tinha postado aqui no canal. Clica aqui, ó, para você deixar aí pronto para você ver depois. Porque na verdade, para você assistir esse vídeo, você não é obrigado a assistir o outro. É uma continuação só porque tem o mesmo conteúdo. Mas o outro tá muito legal também, então se você tá gostando desse vídeo, já deixa esse aqui salvo para você assistir depois. Já deixa engatilhado aí. Valeu. Breu, Guardiões. O Breu derrotou o Sandman durante o filme, e a gente sabe que o Breu e o Sandman são completamente opostos. A gente sabe que o Breu é o pesadelo, e talvez o Sandman tenha criado ele, né? Porque o Sandman faz os sonhos, e talvez um sonho virou um pesadelo, e aconteceu o Breu, né? Tem muita gente que diz que eles são até a mesma pessoa, só que eu não boto fé nisso. O Sandman era basicamente o inimigo natural do Breu. Depois que ele é derrotado, todos os Guardiões perdem a esperança, e na verdade o mundo inteiro perde. O mundo inteiro perde a esperança e para de acreditar nos Guardiões ali, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa e tudo mais. O Jack Frost nunca ninguém acreditou nele, então não tinha muito como parar de acreditar. Pô, eles conseguiram pegar meia dúzia de criança que eles acharam ali no meio da rua
que aparece desde o começo do filme, mas acharam no meio da rua ali, meia dúzia de crianças, e a esperança dessa meia dúzia de criança foi mais forte e conseguiu colocar no lugar a esperança dessas pessoas do que de 8 bilhões de pessoas, que seria o resto do mundo inteiro. 6 crianças trouxeram a esperança de volta de 8 bilhões de pessoas, entendeu? Eu acho bem forçado. Eu sei que, é pra criança, é realmente pra, trazer que qualquer esperança mínima é o suficiente, mas, poxa, primeiro que, mesmo quando eles tinham esperança, eles não tancavam o Breu. Óbvio que o Jack Frost ficou mais forte e tudo mais, mas, o Jack Frost com o Sandman no auge, eu acho muito difícil que ele não conseguiria derrotar antes. Então, pra mim, eu achei bem forçado o Breu ter sido derrotado por esses caras por causa de ajuda de meia dúzia de crianças. Madara Uchiha. Esse aqui é o caso mais famoso de todos, eu acho que é o que mais traumatizou gerações aí de pessoal que ficou irritadíssimo com o autor, né? O Kishimoto desenhou toda a história de Naruto, principalmente de Shippuden, né? Falando de Shippuden mesmo. Desenhou toda a história de Naruto ali, baseado no Madara ser o vilão final, ser o vilão mais pica grossa da história. Só que o que aconteceu foi que os caras do nada resolveram colocar a Kaguya, um alienígena aleatório, do nada, e tirar o Madara da forma mais forçada possível. O Madara tava num nível de poder tão apelão, tão absurdo, que ele batia de frente com o Sasuke, com o Sakura, com o Naruto no auge, tudo, não tava nem aí. A gente tem aquela cena do Guy abrindo não sei quantos portões e indo pra cima do Madara, e o pessoal acha que o Madara... Óbvio que o Madara quase morreu ali, né? O próprio Madara fala isso. Só que o pessoal acha que o Guy bateu de frente com o Madara. O Guy não bateu de frente com o Madara. O Madara se deixou ser atingido pelo Guy pra ver o quão forte o Guy era. Foi isso que aconteceu. O Madara pegou, deixou o Guy fazer isso, não atacou o Guy de volta. O Guy, na verdade, ia morrer, porque depois que tu abre o portão da morte, tu vai ter um tempo de força ali e depois tu morre. E depois o Madara se regenerou tranquilamente. O Guy só não morreu porque o Naruto curou ele, conseguiu salvar a vida dele, mas ainda ficou de cadeira de rodas, né? O Madara tava num nível tão apelão que o próprio Kishimoto admitiu que não sabia o que fazer com o Madara, não sabia como derrotar ele. Então a gente tem aquela cena, meu Deus do céu, aquela morte ridícula do Madara pro Zetsu Negro, que era um personagem sem sal pra caramba, pelas costas, e acabando com o personagem mais forte do anime, do jeito mais forçado que eu já vi. E assim, eu não preciso nem dizer que isso contribuiu para Naruto não ter uma história tão boa ali no final, ter um final completamente forçado e estragarem um dos maiores vilões dos animes da história. Light Yagami. Muitas pessoas citam Light, então eu trouxe para esse vídeo, mas eu não concordo, tá? Mesmo sendo um dos meus personagens favoritos dos animes, para mim o Light Yagami não perdeu por roteiro. Na verdade, o pessoal fala que ele perdeu pro Nier e pro Melo, mesmo depois tendo derrotado o L e tudo mais e tal. Óbvio que o L tava um nível completamente acima do Nier, e o pessoal fala que trouxeram o Nier do nada. Talvez fosse melhor pro anime ter acabado quando o L perdeu. Isso eu posso concordar. Mas não acho que foi uma derrota forçada do Light, porque o que acontece? O L já tinha trazido muitas e muitas provas em relação ao Light, né? Óbvio que o Light sempre conseguia fugir daquilo ali, mas tinha várias coincidências que não batiam e etc. Então, óbvio que o Light, como era o único suspeito, óbvio que ele ia ser perseguido pelo Nier e pelo Mel. Só que o que acontece é que o pessoal fala que, se ele derrotou o L, que tava muito acima dos caras, como é que ele perdeu pro Nier? Cara, o que acontece em relação ao Nier é que todo mundo sabe, quando você acompanha o anime mesmo, percebe a personalidade do Light, sabe o quanto o Light se acha pra caramba melhor do que os outros. A única pessoa que ele se colocava equiparado era o L. Ele tinha medo do L, ele tinha ali aquela batalha mental, nossa, acirradíssima com ele, entendeu? Então depois que aconteceu isso, o Light começou a deixar várias coisas de lado, porque ele não tava nem aí, sabe? Óbvio que tinha aqueles planos com a Takada, ele escrevia no caderninho lá, escondia e tal, bilhete. Só que o que acontece, cara, é que se o L tivesse vivo, o Light nunca faria esses movimentos tão descuidados. Então eu acho que ele batia de frente com o L, e por subestimar o Nier e o Melo foi porque ele perdeu. Não porque o Light era mais burro que o Nier, e não porque ele era mais burro que o Melo, mas sim porque ele subestimou os caras, porque eles não eram o L. Satoru Gojo. Se você me acompanha no TikTok ou nos vídeos curtos aí, eu não preciso nem dizer que o roteiro força demais pro Satoru Gojo ser derrotado no mangá. O Sukuna passa o anime todo tentando conseguir os poderes do Megumi, porque são os mais apelões da obra, e cara, pra tentar achar, o roteiro vai costurando uma forma muito bizarra pro Satoru Gojo perder. Ele tinha literalmente um ser que se adaptava a qualquer tipo de poder justamente para derrotar o Gojo. E do nada inventaram um corte que cortava literalmente o infinito, tá ligado?
Tipo, se você olha o mangá, se você lê o mangá, você vê que assim, primeiro que o Satoru Gojo morre fora de quadro, né? É bizarro. A forçação de barra, assim, pro Gojo perder, o pessoal dizendo que o Sukuna é mais forte, é muito, muito, muito triste, cara. Muito triste mesmo. O criador de Jujutsu Kaisen, o Gege Akutami, ele tem mania de deixar o personagem dele falando porcaria, delirando quando ele morre. Então o Gojo pega e fala que seria derrotado por Sukuna, mesmo sem os poderes do Megumi. Só que, porra, se tu para pra pensar, como que ele faria isso? O Gojo literalmente tinha uma defesa que não tinha como passar. O cara literalmente tirou o poder do rabo com os poderes do Megumi, tá ligado? Pra justamente derrotar isso, senão não teria como. E o Gojo, não, eu ia perder de qualquer jeito. Cara, o Gege Akutami tem essa mania e me irrita demais. Se você não concorda que o Satoru Gojo perdeu pro roteiro, você é fanboy do Sukuna, no último, tá? Shaka, Cavaleiros do Zodíaco. Cara, todo mundo sabe o quanto o Shaka é pelão. Se você assistiu Cavaleiros do Zodíaco, sabe o quão forte esse cara é. Precisou de 3 Cavaleiros de Ouro e ele deixar os caras derrotar ele pra ele conseguir perder no anime de verdade, né? Ele lutou contra o Ikki e destruiu a luta inteira, né? Isso aconteceu com todos os Cavaleiros de Bronze. Todos eles apanharam pra caramba pros Cavaleiros de Ouro. O Ikki não tinha sentido nenhum. O cara tava mal pra caramba, não enxergava, não escutava, não fazia nada. E do nada ele inventou um golpe que leva os outros pra outra dimensão, agarrou o Shaka pelas costas, coisa que o Shaka nunca deixaria, e levou o cara pra outra dimensão. Mas, pelo amor de Deus, tá? Pra quem não sabe, essa luta aí, o Shaka conseguia sair daquela outra dimensão que o Ikki levou ele. E o Ikki não conseguia. Então, no final, o Ikki só tinha se matado aleatoriamente. É a mesma coisa que eu pular de um prédio com um cara de paraquedas. Pô, eu ia cair no chão e o cara ia puxar os paraquedas. Foi exatamente isso que aconteceu em relação ao Shaka. Só que o Shaka percebeu o quanto o Ikki tava se doando para aquilo lá, e é o que aconteceu com a grande maioria dos Cavaleiros de Ouro, né? Tava se doando por Atena e tudo mais, então o Shaka resolveu salvar ele, né? Então o Ikki basicamente tinha se matado à toa ali para derrotar o Shaka, só que o Shaka resolveu que ia ajudar ele, pediu ajuda do Mu e tudo mais, para conseguir tirar o Ikki lá de dentro. Rainha Ma, essa pros fãs aí de animação, eu trouxe a Rainha Ma de Branca de Neve. Tinha todas as formas da Rainha Ma acabar com a vida da Branca de Neve, a mulher super poderosa, o pai da Branca de Neve comia na mão dela e tudo mais. Só que ela resolveu se transformar numa velha e dar uma maçã envenenada, e mesmo assim deu certo. A Branca de Neve empacotou lá, arrastou pra cima. Só que a Branca de Neve conseguiu sobreviver ao veneno, porque um cara, um Jack lá, que ela nem conhecia direito, resolveu dar um beijo nela depois de ir de arrasta pra cima. Imagina a cena diabólica. Um cara, uma menina que, ó, empacotou, indo lá beijar ela, tá? E ela nem conhecia ele direito. Mas enfim, né? E ainda pra ajudar, no final, cara, pra Rainha Ma perder de vez, do nada, ela tá no precipício e cai um raio na cabeça dela, cara. Cai um raio na cabeça dela, cara. E ela ainda cai do precipício por causa disso, mano. Tipo assim, porra, a Disney pegou e falou, mano, olha só, tu deu uma maçã envenenada pra ela, um Jack vai lá, vai beijar ela e vai salvar a vida dela. Depois que tu não conseguiu matar ela, mas tu tem todas as outras oportunidades, cara, tu vai estar no precipício e do nada vai cair um raio na tua cabeça, assim, ó. E aí depois tu ainda vai cair no precipício por causa desse raio. Cara, a Disney simplesmente pisou, bordou em cima da Rainha Ma e não tava nem aí, cara. Mas esse aí foi mais pra descontrair mesmo. E pra você, tem algum personagem que ficou faltando nessa lista, que perdeu de forma absurda e mesmo assim não apareceu nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, talvez eu traga o seu comentário pro próximo vídeo, vai aparecer aqui, pô. Então comenta aí. E não se esquece de assistir a primeira parte desse vídeo, que talvez o personagem que você tá pensando esteja lá, ó. Tá aqui, eu deixei aqui pra você assistir. E se você gosta desse tipo de conteúdo, nesse estilo aqui, me segue aqui que eu vou trazer mais e mais. Eu vou estar sempre atualizando vocês sobre todo o universo da cultura pop. Valeu, falou e não se esqueça, você está no Nerd Home. Tchau!